Olá, pessoal! Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos de resumo do conteúdo de conjuntos de matemática discreta, texto das semanas 8 e 9. Aqui consta o que é a definição de um conjunto. Um conjunto é um agrupamento, um grupo, classe, etc., de objetos que possuem as mesmas características, as mesmas propriedades. Então, por exemplo, você consegue formar um conjunto de canetas, você consegue formar um conjunto de pessoas, um conjunto de alunos do CEDERJ e por aí vai. Você vai agrupando coisas que tenham a mesma característica. Em nossa casa, a gente sempre está organizando os objetos em conjuntos. Um guarda-roupa, por exemplo, é um conjunto de roupas. E por aí vai. Então, aqui no quadro da página 3, no texto da parte 1, a gente vai ter lá a definição do que é um conjunto universo. Conjunto universo é o conjunto do qual a gente retira todos os objetos que estão sendo analisados, todos os objetos onde a gente está formando novos conjuntos. Então, por exemplo, se eu quero formar um conjunto das vogais, o meu conjunto universo é o alfabeto, certo? Então, há duas coisas que o texto também destaca, que a ordem não é relevante, a ordem dos elementos no conjunto não é relevante, ou seja, eu posso trocar essa ordem desses elementos, que eu vou continuar tendo o mesmo conjunto, e a repetição não é relevante, ou seja, a gente não repete elementos dentro do mesmo conjunto. Não é relevante fazer essa repetição, certo? Então, quando a gente vai listar um conjunto, a gente não repete elementos, certo? Aqui a gente vai ter que são os elementos, na verdade. Os elementos são os objetos que fazem parte do conjunto. E elementos pertencem a um conjunto. De elemento para conjunto, a gente usa pertence ou não pertence. O que mais? A gente usa letras maiúsculas do nosso alfabeto para poder representar os conjuntos. Letras minúsculas para representar os elementos. Gente, gravem bem isso daqui. De elemento para conjunto, a gente usa pertence ou não pertence. Leiam o material da semana para vocês terem ideia de como que isso é feito e a linguagem como que é usada. E aqui está a definição de igualdade de dois conjuntos. Dois conjuntos são iguais se eles possuem os mesmos elementos. Em linguagem de lógica, a gente vai ter que, para todo x, se x pertence a A, x pertence a A, se e somente se x pertence a B. Eles são iguais se a ida for verdadeira e a volta também for verdadeira. Se todo elemento de A está em B, assim como todo elemento de B está em A. Se eu quero afirmar, por exemplo, que A é diferente de B, é equivalente eu negar que A é igual a B. E aí, o texto lá da semana, ele faz essa seguinte negação aqui, ó. Negar que A é igual a B é equivalente a negar esse enunciado aqui, ó. A negação de para todo x, x pertence a A, se e somente C, x pertence a B. Se você for olhar lá na tabela da negação das equivalências da página 23 do texto de equivalência, vocês vão ver que a negação da bimplicação é justamente essa última linha aqui, ó. Só que aqui a gente vai fazendo por partes. A negação desse enunciado é equivalente a existe um x que não possui nenhuma dessas características aqui. Lembrando que a negação do para todo existe um x ao menos que não tem essa propriedade aqui. Isso é equivalente a, repare que aqui a gente ainda não desenvolveu a negação, só fizemos aquela questão da ida e da volta da bimplicação. X pertence a A, se x pertence a A, então x pertence a B, e se x pertence a B, então x pertence a A, que é a ida da implicação e a volta da implicação nessa linha aqui, que foi o que foi escrito no texto. Então, a negação disso é equivalente a, aqui, ó, repara que o conectivo principal é o E. Então, a negação do E, lá na tabela de equivalências, lá na página de equivalências, o que está escrito lá? A negação do E vira nega o primeiro ou nega o segundo. Agora, o conectivo principal aqui é a implicação. Então, eu vou desenvolver a negação dessa implicação.
fica, repete o primeiro e nega o segundo. Repita o conectivo, repete o primeiro e nega o segundo, certo? Então, dá uma olhadinha nisso daqui melhor, dá uma lida nessa semana. E agora aqui a gente vai ver que existem 3 formas de representar um determinado conjunto. Esse conjunto ele pode ser representado por listagem, que é escrever cada elemento separado por vírgula entre chaves, com o sinal de igual aqui. Ou eu posso definir o mesmo conjunto por propriedade. Então, aqui desse lado eu cito de qual universo X pertence a esse conjunto aqui. Então, sempre desse lado eu digo de onde eu estou tirando o elemento. E aqui eu digo a propriedade que só esse elemento tem. Repare que aqui X é uma variável. No lugar desse X eu vou colocar as letras que são vogais. Então, se eu pensar em definir quem é esse conjunto A, eu volto para esse conjunto aqui. Então, aqui é o conjunto de onde eu estou tirando esse elemento. E aqui tal que X é vogal. Aqui é a propriedade desse elemento. Ou seja, eu vou dizer o universo ao qual esse elemento pertence e aqui a propriedade que só esse elemento possui. Ou eu posso simplesmente fazer a representação por diagrama, que é construir um círculo e colocar aqui dentro esses elementos. Espero que vocês tenham entendido esse pequeno resumo. Leiam o texto da semana, que é muito importante, e eu vou tentar resolver algumas questões com vocês, questões de prova, e colocar aqui para que vocês possam ter uma ideia de como fazer isso melhor. É isso aí, galera. Se gostou, dá um curtir. Bons estudos!